Estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Hoje nós vamos receber aqui com muito entusiasmo o Paulo Gomes. Gente, olha só o que ele vem falar, justamente para os empreendedores que estão numa área de intermediação de negócios, estão numa área de negócios mesmo e vivendo as terapias integrativas. Ele vai contar tudo pra gente, como é que ele vai fazer tudo isso. Ele é CEO da Soul. É maravilhoso o que ele tem feito. Ele já tem 25 anos aí de mercado, faz um trabalho muito interessante de negociação, intermediação. Olha, vamos chamar o Paulo. Deixa eu chamar ele aqui. Olá, Paulo. Paulo tá chegando, já vai abrir. Olha ele chegando. Opa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, que honra. A gente sabe que é tanta coisa para a gente informar que o que a gente está oferecendo com a Expo Quantic, nossa, você não tem noção o que vem por aí, meu Deus do céu. E trazer esses profissionais que saíram de uma área, tiveram essa visão empresarial mais de bem-estar, né? Toda a jornada que você viveu aí para encontrar esse caminho, eu acho que é muito importante os empreendedores, os empresários terem um cuidado e você pode ajudar muito nisso. Você é CEO, é Soul mesmo que soletra? Soul Saúde e Bem-Estar, que é Soul de alma, né? Soul Saúde e Bem-Estar. Olha que legal. Ô Paulo, conta pra gente essa trajetória, o que levou você a criar a Soul, como é que você identificou tudo isso, porque tem muita gente sofrendo nesse mercado, porque realmente não é fácil ser empresário num país que desafia todos os sentidos da gente, né? Nossa, nem me fale. Vera, primeiro eu quero te agradecer demais estar aqui com você, estar aqui fazendo parte desse time da Expo Quantic, porque o que vocês estão fazendo eu acho revolucionário em termos de informação, em termos de levar conhecimento para as pessoas, né? Nós estamos fazendo uma transição, né, muito forte, muito intensa, e quando a gente fala de não existe transição planetária sem transição humana, né? Então, nós temos que fazer essa transição, acompanhar esse momento, acompanhar, para que a gente possa viver num mundo diferente. Né? Certo. E essa questão é muito interessante, porque quando você fala de empreender na área das práticas integrativas, sem dúvida é um desafio. É um desafio que é novo para todos. Né? E quando nós falamos em práticas integrativas, a gente fala, hoje... Vera, eu particularmente penso da seguinte forma. Quando nós falamos em saúde, né, e nós falamos da saúde convencional, a saúde convencional não fala de saúde, ela fala de doença. Né? Exatamente. É sempre corretivo, né? Então, para corrigir, você corrige uma doença que já está instalada. Né? E para a gente falar de saúde, a gente fala da saúde preventiva, do bem-estar, da qualidade de vida. E isso é uma abordagem nova. Quer não, é uma abordagem nova. E se nós formos falar das práticas integrativas, mais ainda. Né? Porque as práticas integrativas começaram a ser difundidas há quanto tempo? Há mais ou menos uns 20 anos. Começou a ter uma divulgação um pouquinho maior. Né? Mas só em 19... eu acho até um pouquinho mais, porque apesar que assim, a gente sempre esteve fora do tempo, porque nós já fazíamos um trabalho de prevenção com palestras sobre orientação alimentar. Primeiro iniciou com gestantes e depois começamos a abrir até para empresários também. E começou um trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, nós já estamos na estrada aí há um tempo grande, mas eu acredito que de 25 anos para cá mesmo que se tornou um pouco mais de movimento, né? Sim. Eu acho que um salto quântico ocorreu quando mudou de práticas alternativas, que o alternativo ele
ele é um pouco pejorativo até, né, dentro da lógica de saúde, né, para práticas integrativas. Isso já foi uma mudança muito significativa, né? E depois a própria aprovação pelo Ministério da Saúde, a adoção das práticas integrativas pelo SUS, né? Então tudo começou a tomar um certo lastro, vamos chamar dessa forma, né? E isso foi caminhando a passos lentos. Né? Nós tivemos aí, talvez em 2019, começou essa coisa a andar um pouquinho melhor, né? E aí, a partir da pandemia, começaram a puxar o tapete das questões emocionais, e aí a coisa tomou um rumo completamente diferente, né? E a Soul, na verdade, ela já existe antes disso, né? A Soul, ela também já existe há mais de 3 anos, onde nós estamos já com esse foco nas práticas integrativas, né? Para trazer esse movimento para o grande público. Né? Sim. Porque ela nasceu até de uma ideia, de uma palestra que eu estava assistindo, com uma terapeuta de florais, e ele falou que ele se sentia numa fazenda murada, onde as pessoas que eram integrativas estavam dentro dessa fazenda, todo mundo se conhecia. Mas o grande público, que eram os pacientes, os clientes, estavam fora desse muro e nem sabia que existia. Né? E aí eu falei, poxa, isso é verdade, porque quando eu comecei a estudar física quântica, que eu comecei a me interessar por esse caminho, né, isso já há mais de 10 anos, há 13 anos, comecei a estudar o professor L. Couto, e assim, fui ressoante por muito tempo, né, e depois eu fui evoluindo dentro dessas práticas, né. A programação neurolinguística veio ajudar bastante aí, né, Paulo? Ah, com certeza, com certeza. Abriu um leque. Não, abriu muitos leques, mas o que eu vejo, Vera? Quando nós falamos de práticas integrativas, eu gosto sempre de colocar um ponto. Quando existem a medicina convencional, ela já está instalada. Então, se a pessoa está com problema de coração, ela sabe que ela tem que ir no cardiologista. A pessoa está com problema na pele, ela sabe que ela tem que ir no dermatologista. Agora, a pessoa está com uma depressão ou uma tristeza. Qual prática integrativa ela vai usar? Ela não sabe, né? Ela não sabe. Ela não sabe. Porque, teoricamente, as 29 práticas homologadas pelo SUS atendem depressão e tristeza. Mas qual prática é a mais indicada para a questão dela? Né? Então, nós estamos vivendo um momento onde nós não estamos divulgando o acupunturista X, Y ou Z. Nós estamos ainda divulgando a acupuntura. Entendi. Né? Não é uma coisa onde a gente divulga determinado profissional, determinado especialista de alguma especialidade. Não, nós estamos ainda mostrando o que é cada especialidade para que cada especialidade serve. Não sei se você pactua dessa opinião, né? Sim, sim. Mas ainda é o efeito até hoje. A gente tem que construir ainda a jornada de evolução do tema. Isso. Porque tem gente que não sabe. As pessoas acham que é aprender matemática, aprender física mecânica, aprender as questões mais e que identificam a física quântica. E saber que a física quântica pode trazer, como você tem as startups, você pode trazer a informação de prevenção de um jeito que ela entenda, vamos dizer assim, pela tecnologia. As pessoas ainda têm esse tipo de confusão de trazer tecnologia, prevenção e saúde ao mesmo tempo. A hora que você aprende o caminho, você já acessa aquele sistema, né, que eu acho que é isso que você enxergou. Você enxergou um mercado ainda em expansão total, né? Eu acho que está em nascimento, velho. Não é nem expansão. Eu acho que ele está criando ali, né? Eu acho que ele está iniciando, porque ainda falta muita coisa. E eu até vou pegar uma carona, eu estava vendo agora, que eu achei uma live maravilhosa com o Dr. Sérgio, agora, que foi anteontem, né? Sim. E ele coloca um ponto... Assisti, achei maravilhosa. Legal. E ele coloca um ponto onde ele fala do ser humano uno, né? De um diagnóstico de um ser humano passar por todos os corpos, né? Seja o físico, mental, emocional e o espiritual. Sim. Inclusive, isso
é a definição de diagnóstico da própria Organização Mundial de Saúde, né? Envolver todos os corpos, né? Sim. Porque hoje nós percebemos que muitas vezes a prática integrativa e a medicina tradicional, se ela não englobar tudo isso, ela acaba indo para o mesmo caminho. Por estradas diferentes, mas vai para o mesmo caminho. Né? Ele até citou a questão das pessoas suplementarem tanto e ficar intoxicada pela quantidade, porque virou 6 por meia dúzia, né? Exatamente, exatamente. E não se preocupar com o diagnóstico. Porque, na verdade, o diagnóstico é que vai trazer a melhor solução. Né? Uhum. E enquanto a gente não entender isso, não entender essa totalidade, que é aí que eu acho que toda a base quântica, ela traz essa amplitude, né? Porque quando a gente está falando do quântico, a gente está falando de vibração. Quando a gente fala de vibração, a gente fala de onde a pessoa se coloca, né? E aí muda tudo, né? Muda completamente o conceito do que nós estamos falando, né? Exatamente. Nesse ponto que você está colocando, a gente tem que explicar, porque tem algumas pessoas que não entendem as startups, né? Como que elas funcionam para soluções mais rápidas. É uma empresa que surge para criar soluções rápidas e tecnológicas e que dão um resultado quase que imediato, né? Para acessar as informações. Como é que você enxerga isso dentro de um sistema que já existe para a gente reformular tudo isso e que alternativa rápida que você traz para o mercado? Porque isso pelo lado do empreendedor, que eu sei que você está com o pessoal da NUSP, e eu tenho muita gratidão aí até pelo pessoal de trazer tantos profissionais que estão adequando a informação do quântico, da tecnologia, do empreendedor, e respeitando cada um na sua fase. Como é que você está enxergando isso assim, para os empresários colocarem essas exigências que estão vindo aí? Acho que é R41, né? NR1. NR1, isso. Então, a gente sabe... eu vou responder para você de duas formas diferentes. Uma é, dentro da Soul, nós sempre tivemos a preocupação de levar a informação. Tá? Sempre tivemos essa necessidade de levar a informação, de mostrar as possibilidades da cura através da medicina integrativa, através da solução da medicina integrativa. Tá? E agora, quando veio a NR1, ela vem nessa esteira de todas essas mudanças. Então, podemos dar até um passinho para o lado, se você me permite, né? Claro. A própria alteração da NR1, ela veio por conta das demandas de afastamento do INSS por problemas emocionais. Né? Então, nos últimos anos, os problemas emocionais são top 3 em afastamento do INSS, por muitas vezes, primeiro lugar. E não, né? Não dá para você dedicar uma observação assim, dedicar um momento de dizer para a pessoa que ela está fingindo que não é nada, e dali a pouco a pessoa se suicida, né? E é uma loucura, porque as empresas elas não estavam incumbidas de tratar disso, né? Assim como existem as obrigações quanto à segurança física, uma série de coisas, a partir de agosto do ano passado, de 24, torna-se obrigatório agora em maio de 25, né? As empresas elas têm que também calcular e mitigar os riscos emocionais. Nossa, que impressionante isso. E quase é obrigatório, vai virar lei, né? Não, é lei. Já é lei. E houve um prazo de adaptação. Esse prazo foi de agosto de 24 e a lei ela começa a vigorar a partir de 26 de maio, agora de 25. Então, as empresas elas têm que se enquadrar. Né? Não é mais, eu vou fazer porque eu acho bonito, eu vou fazer porque eu quero ter uma forma diferente em relação aos meus colaboradores. Não, agora é obrigação. Tá? E dentro dessa obrigação, a gente tira do armário muitas coisas, porque aquele colaborador que deixava os problemas pessoais em casa e vinha para a empresa, tinha que trabalhar e vice-versa. Nós sempre soubemos que isso era um absurdo, né? Que não é real.
né? Mas tínhamos muito essa ilusão, né? E a partir de agora, não. A partir de agora, eu tenho que cuidar de uma pessoa. Não importa, enquanto colaborador, enquanto ser humano, nós temos que cuidar. Uhum. Né? E isso vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais... e eu espero que um dia isso se torne comum. Né? Hoje nós estamos passando por essa transição. É um momento mágico de transição de cuidado emocional com o ser humano. Né? Mas eu espero que isso, num futuro muito próximo, ele seja normalizado e que a exceção seja não se preocupar com isso, né? Sim. Você já colocou, por exemplo, a Soul dentro desse sistema de startup mesmo? Como que vai funcionar isso dentro da empresa? Por exemplo, como é que seria a questão prática disso? Como é que você faria isso? Porque eu acho que as pessoas começam a ter turistas se colocando, a pessoa começou ontem e hoje ela já sai fazendo curso, tentando dentro de empresa, sem um estudo, uma base, né? Claro, uma base, até científica, eu digo, porque todo mundo que está vindo para a Expo Quantic, a gente tem solicitado algumas informações, até para não ter esse conflito entre o que é ciência, o que é religiosidade, o que é religião, o que é terapia, se ela é alternativa, se ela é integrativa. Esses conceitos todos, eles têm que estar muito bem numa base muito sólida mesmo, né, de profissionais que tenham esse reconhecimento da empresa e traz mais resultados do que faz uma confusão danada. E a gente vai passar por muitos processos ainda, né? Com certeza. E legal você falar isso, porque, por exemplo, todo especialista que entra na Soul, ele passa por um processo de acolhimento, para a gente saber de onde ele veio, quais foram os estudos que ele fez. Porque no mundo integrativo, raramente você tem um especialista que fez uma especialidade só. Geralmente ele faz várias especialidades, né? E isso é muito importante saber quais especialidades ele vai aplicar dentro da Soul, né? E quais cursos ele fez. Então, nós armazenamos os certificados, nós temos muito cuidado com isso. Então, aqui nós falamos de dois momentos. Um momento é a plataforma, tá? Soul Saúde e Bem-Estar, que é onde abriga os profissionais que eles ficam disponíveis para o atendimento aos colaboradores das empresas. Tá? Isso é uma realidade. A segunda realidade é o atendimento à norma NR1. Porque para atender a norma, a empresa ela é obrigada a orientar os seus colaboradores, ela é obrigada a solucionar ou, pelo menos, mitigar os riscos de saúde emocional e mental dentro da sua organização e de fazer o acompanhamento de como é essa evolução. Então, a Soul, ela se modernizou nesse sentido. Então, nós deixamos de ser apenas uma plataforma e passamos a oferecer a solução como um todo. Então, hoje, era isso que eu queria ouvir. Isso. Hoje, por exemplo, nós temos eventos presenciais, nós temos eventos online, nós temos vivências. Dentro dessas vivências, os profissionais eles vão às empresas e dentro das empresas, o colaborador ele passa pelo processo. Então, ele faz uma acupuntura, ele faz uma auriculoterapia, ele passa por um reiki, ele faz a vivência de melhoria dele ali naquele momento. Tá? Entendi. E aí, no final dos nossos eventos, nós passamos pesquisas para entender como é que está a evolução, para que a empresa também possa saber se está no caminho certo dentro do que ela se propôs, né? Porque muitos órgãos, por exemplo, a CIPA dentro das empresas, acompanha e exige relatórios regulares, né? E tudo isso está sendo adequado, além da parte física, para o emocional. Então, eu brinco que a Soul virou um EPI emocional. Porque virou um EPI emocional. Porque não adianta eu identificar. Se eu identifico que cai alguma coisa daquela parede, mas eu não dou capacete, eu não tirei o risco. Exatamente. Né? Então, a empresa faz a identificação e ela tem que ter um suporte para diminuir o que ela afeta em cada pessoa, em cada colaborador. Né? E aí entra o EPI emocional. Nossa, eu achei uma ideia fantástica isso, porque o que a gente vê hoje na questão emocional e mental
é assustadora, porque as pessoas se afastam por muito tempo, né? É muito tempo. Às vezes tem gente que se afasta até por anos. E isso compromete também a empresa de ter um crescimento, porque só tem problema para resolver, né? Exatamente. E aí você tocou num ponto fantástico, sabe por quê? Muitas vezes, quando a gente fala de obrigatoriedade, as pessoas levam só para o lado negativo. Ah, eu sou obrigado a fazer, eu vou ter que... E muitas vezes ela não percebe que, ao melhorar o ambiente de trabalho dela, ao oferecer melhores condições, ela vai ter uma melhor produtividade, ela vai ter um maior engajamento, ela vai ter colaboradores mais felizes. E isso tudo reflete em produtividade. E, inclusive, reflete em benefício próprio da empresa. Né? Sim, ela vai ter mais lucro com isso, né? Uma questão de equação só. Claro, exatamente. É que é o novo, então o novo assusta um pouco. O novo entra como uma obrigação e acaba assustando, mas na verdade isso engloba muitas coisas positivas. Não só para o colaborador, como para a empresa também. A empresa vai ter resultados positivos de retorno com isso, né? Mas é a questão do EPI mesmo. Você tem um EPI adequado, a pessoa está numa altura e ela está toda presa ali, ela está, né, com um cinto de segurança. Se ela levar um tombo, vai até um pedaço. Ali ela está segura com isso. Então, é mais ou menos o estado emocional. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma separação, ela tem um problema de saúde com o filho, as crianças ficam doentes, né? Principalmente o lado da mulher, porque não tem como. O que vai fazer? Às vezes tem que ser a mãe mesmo. E tem criança que fica doente por estar afastada da mãe, né? Sim, sim. Eu fui numa empresa, a gente foi numa empresa uma época, e tinha uma escola, era uma empresa grande, e tinha uma escola que era a coisa mais linda do mundo, e eles resolveram um problema, por exemplo, da mãe amamentar e ter um tempinho muito curto para ir até a escola, então eles fizeram ali uma escolinha, né, uma creche, né, de bebês. Legal. E as mães deixavam o trabalho um pouquinho, ia lá, amamentava, ficava com a criança no momento do trabalho, entendeu? Então ela sentia necessidade, ela podia ir até lá com o bebê. E assim começou, eu não sei em que nível que a escola está hoje, ainda existe essa empresa, é uma empresa bem legal. Esse cuidado era uma empresa que fazia catering para avião, alimentação para avião. Sim. E as próprias mães tinham uma qualidade de vida muito boa. As pessoas ficavam despreocupadas porque ia com o bebê até o trabalho, deixava ali na escolinha, que era bem próximo, e é como se estivesse em casa, deixou lá no quarto e veio para a cozinha fazer as coisas. Uhum. Então, eu achei uma ideia assim revolucionária. Isso vai para uns 15 anos que a gente visitou essa empresa. Olha que maravilha. Já tem muitos anos. E a empresa tem, assim, um nível de, sabe, de ser humano mesmo muito grande. Então, assim, toda empresa, se tiver um olhar para esse lado quase que de EPI que você colocou, né? Eu acho que ela vai ter uma lucratividade muito maior. Mas a consciência, por exemplo, do empresário, você acha que ele precisa ser trabalhado primeiro, né? Do que até mesmo os funcionários? Porque... Com certeza absoluta, porque, Vera, é assim, ó. Na verdade, nós entendemos que a nossa porta de entrada para empresas assim de um porte pequeno para médio é o RH da empresa, que é o RH que vai ter a primeira preocupação junto aos colaboradores. Sim. Né? Mas esse entendimento do quanto isso é importante, é óbvio que nós ainda estamos numa fase muito inicial, muito embrionária, de mostrar que isso que você contou é maravilhoso, mas é uma exceção muito grande ainda. Né? E aí é muito curioso, porque o ano passado nós tivemos um evento numa faculdade aqui em São Paulo, só empresas corporativas, né? E eles só falaram de benefícios, cuidados e engajamento. Hoje, o salário, propriamente
dito, ele não está nem entre os 5 principais diferenciais de retenção de talentos. Nossa, não sabia desse dado. Hoje, o engajamento, de sentir pertencente àquela situação, o se sentir cuidado é muito mais importante do que o resultado final financeiro da situação, né? Então as empresas, as grandes corporações, elas já estão olhando para isso há algum tempo, por conta de retenção de talentos, por conta de uma série de coisas. E a partir disso, eu acho que dentro desse efeito cascata, né, vão sair modelos práticos, né? O papel que eu vejo hoje da Soul é acelerar esse processo, dar informação e acelerar esse processo, né? Para que os empreendedores, para que os gestores de recursos humanos, para que os gestores de pessoas entendam o mais rápido possível essa necessidade. É multidisciplinar, então, esse sistema. Você tem uma carga horária para cada profissional. Como é que vai conduzir isso? Tenho curiosidade porque a gente acaba indicando para uma empresa, né? Meu marido é médico do trabalho em 2 empresas, e ele sugeriu muitas coisas de mudança que tomaram um outro rumo de orientação para os funcionários, né? Inclusive, teve um funcionário que teve um problema no pé e não sarava com nada. Ele já estava ficando chateado, não conseguia mais trabalhar, não conseguia passear, porque aquilo não parava de doer. Machucou o pé e não sarava. Aí o que ele pensou? Ele sugeriu de trocar a bota. Olha a sugestão. E resolveu o problema não só desse funcionário, como de todos os outros. E ela tinha um metal que machucava. E a pessoa começa a mancar, começa a atrapalhar a coluna, a pessoa começa a sentar de mau jeito, a pessoa não tem posição, não anda mais, né? Então, é uma coisa que, às vezes, basta uma mudança bem simples para aquilo acontecer, né? Não, a gente fala isso porque o empresário, ele tem um olhar lógico de investimento em tudo. A gente estava falando esses dias com uma pessoa de sistema de convênio, né? Convênio médico. E ela comentou com a gente que deu até felicitações pelo projeto, ficou muito encantada, porque é o trabalho que ela está desenvolvendo dentro da empresa, que é esse olhar preventivo. Os outros planos de saúde não enxergaram isso como prevenção e eles estão trabalhando preventivamente. Né? Ainda sugeri para ela deixar uma verba do próprio, porque a pessoa não usou, é porque ela não precisou usar. Né? É como o seguro do carro. Você paga para não usar. Então, e a gente fica feliz que pagou, não aconteceu nada e não usa aquele protocolo, né, de franquia e investimento, que você investiu, você vai bater o carro só para usar. A gente não quer nada disso. Eu acho que o convênio que pensa dessa forma, ele também tem um diferencial muito grande. Ela falou, enquanto os outros convênios, eles vêm reclamando de problema, né, de retenção, o dela está crescendo absurdamente. Porque tem preço justo e tem um trabalho muito eficiente, até mesmo estimulando as pessoas a não usar. É isso. E você vê, você falou aqui de algumas frentes muito importantes, porque dentro de todo esse processo, nós abordamos alguns temas que são novos. A saúde preventiva, né? Para que servem as práticas integrativas dentro desse contexto. Como a empresa vai prevenir e diminuir tanto o absenteísmo quanto... É engraçado, tem uma palavra que a pessoa fala, poxa, mas presenteísmo não é bom? Não, porque o presenteísmo é você estar de corpo presente, mas o pensamento está em outro lugar. A cabeça está em outro canto. A cabeça está em outro canto. E isso é muito ruim, né? Então, quando você consegue diminuir o absenteísmo, diminuir o presenteísmo, e tudo isso através da prevenção,
da orientação, que eu acho que aí é o ponto-chave de tudo, até dentro do que você colocou. Por isso que a nossa solução, ela acabou envolvendo palestras, workshops, eventos, por conta dessa prevenção, por conta de trazer essa orientação, né? Porque a partir da orientação a gente consegue caminhos diferentes. Senão eu não sei o que escolher. Esse é o grande X da questão, é o que vocês falou. Tá com dor no pé? É a bota que está me incomodando, mas é uma coisa física. Agora, coisas mais sutis, há ainda uma dificuldade de discernimento, né? E essa orientação fala, poxa, eu me identifico com isso. O que eu posso fazer para resolver esse tipo de questão? Né? E aí a gente entra até num segundo ponto, que, por exemplo, muitas vezes as empresas, algumas empresas já estavam colocando psicólogos dentro da empresa, disponibilizando para os colaboradores, mas aí cria-se uma resistência muito grande, porque psicólogo da empresa, você não vai lá criticar seu chefe. Você não vai lá. Lógico. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não há a transmissão de um ambiente seguro. Né? Então, essa questão, ela também é importante para a gente entender que não basta colocar algo paliativo e falar, ó, tá aqui, eu tenho. Não, é mergulhar mesmo na questão e dar passos a mais para essa questão. E resolver isso daí, né? Mas, por exemplo, assim, também é uma curiosidade. Como funcionaria, por exemplo, eu sou uma empresa, tenho esses profissionais multidisciplina aí, eles ficariam dentro da empresa ou vocês têm um mecanismo de abordar esse cliente, por exemplo, no consultório próprio, esse tem um acesso diferente do local da empresa, vocês não estariam lá 24 horas para aquele ambiente, né? Não. Na verdade, assim, a plataforma ela é online, tá? Os profissionais eles ficam disponíveis tanto no online quanto no presencial, nos seus respectivos consultórios, né? E nos eventos, aí sim nós podemos estar com os profissionais presencialmente, tá? Mas a ideia não é ter atendimentos dentro da empresa, pelo menos não é o nosso foco inicial, tá? O nosso foco é estarmos levando os profissionais para que os colaboradores da empresa conheçam esses profissionais, tá? Mas eles ficam receptivos para os atendimentos, então eles ficam disponíveis para. Ah, tá. Isso é importante as pessoas saberem, porque existe mesmo uma resistência, como, aquela fulana foi para o psicólogo, deve estar biruta. Aí já fica aquele registro. Viu, Vera? Inclusive, nós respeitamos, é muito importante falar isso, a própria LGPD, ela não permite que eu divulgue quem foi e aonde. Não. E aonde foi? Não. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa plataforma, nós sabemos a quais profissionais foram procurados, ok. Mas a partir daí nós não temos mais acesso. Não é a nossa intenção pelo próprio sigilo, pelo próprio mecanismo. Estarmos falando de saúde, estarmos falando de pessoas, né? Então, inclusive para as empresas, ao fecharmos a empresa, nós deixamos muito claro que nós podemos até dar estatísticas de como está sendo procurado, mas quem e por quem, isso não. Isso de maneira nenhuma. Não, isso é muito importante você colocar para que se tiver algum empresário assistindo, tenha acesso a esse movimento que vocês estão fazendo e o resultado vai ser dentro da empresa. Essa pessoa mudou, meu Deus, como ela está mais equilibrada, conseguiu resolver as questões que são, né, pertinentes ao estado emocional, e isso faz com que a empresa se desconecte de preocupação com esse estado. Tem lá, estou cumprindo a questão da lei, é um investimento que vai ter um retorno muito rápido, porque se a pessoa consegue resolver, é como às vezes falam, né, da questão, por exemplo, do direito quântico. Até ontem uma pessoa me perguntou, nossa, estou curiosa para ouvir sobre o direito quântico. Sim. A doutora Ana vai estar, a doutora Ana Monteiro vai estar
na palestra com a doutora Vanessa Alfiero, com o doutor Egberto Penido, que são de ponta mesmo, com essa intuição, né, de ser humano dentro da lei. Né? Como é que você vai adequar uma lei para uma pessoa que perdeu uma ação, como é que ela se sente, como é que ela faz, e ele conseguir conciliar tudo isso, e a pessoa até aceitar, né, vamos dizer, aquela situação para ela que ela foi condenada, vamos dizer assim. A doutora até falou isso na live, no podcast que eu entrevistei. É uma questão mesmo da gente repensar. Por que não acontecer tudo isso? A Ana está aqui, meu Deus. Por que não acontecer tudo isso e dentro do direito, né? Claro. Teria que ter a escola quântica, teria que ter as coisas todas. A gente está falando aqui, a inteligência artificial é ameaçadora? É uma pergunta que o Gil está colocando, porque hoje a gente vive muito isso. A pessoa vai perder o emprego porque vai ter uma inteligência artificial. Mas eu acredito que ainda é um caminho longo, né, para seguir. Muito longo, muito longo. Nós, inclusive, na Soul, por conta da gente ter essa preocupação com o lado humano, tá? De humanizar a relação, de humanizar, de ter esse contato, nós sempre fomos muito restritos à questão da inteligência artificial. Mas ela pode ser uma ferramenta muito adequada se bem usada. Por exemplo, nós estávamos falando no início da live a questão do paciente não saber a qual prática recorrer, né? Exatamente. Dentro da nossa solução, num futuro muito próximo agora, nós vamos ter o auxílio de uma inteligência artificial que ele vai colocar ali os sintomas e ela vai direcionar para as melhores práticas, né? E também nós vamos ter isso de forma... eu vou usar um termo aqui, que na verdade vai ser a primeira vez que eu vou usar esse termo nesse momento, tá? Que é gerar o clínico geral das práticas integrativas. Isso não existe. Isso não existe. Alguém que capte esse paciente, entenda quais são as necessidades dele e encaminhe para alguma situação. Né? Entendi. Porque hoje, se você fizer um processo, seja no convênio, seja no SUS, seja em qualquer lugar, você passa ou por um enfermeiro, ou você passa por um clínico geral, e ele vai te falar, não, o teu encaminhamento é para tal especialidade. Eu já tive isso num convênio que era da minha sogra, e a gente precisou de orientação, e eu entrei no sistema, falei sobre o problema e que estava acontecendo, e eu precisava de uma orientação. Aí apareceu uma enfermeira e me deu todo o caminho que eu tinha que fazer. Nossa, eu achei aquilo tão inteligente, prático, e resolveu de um jeito muito rápido, né? E essa é a nossa ideia. E é isso que nós estamos fazendo agora para, no futuro próximo, oferecer para os nossos clientes. Então, tanto via inteligência artificial, quanto via até diagnósticos mesmo, para que possa orientar, para abreviar o caminho, para abreviar o caminho da escolha. Né? Isso nós estamos fazendo de forma... Porque essa necessidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Eu não sei qual especialidade usar. Eu mesmo, que estou nisso há anos, tem coisa que eu tenho dúvida. Sim. Agora, deixa eu te perguntar. Eu estou fazendo aqui o papel de uma pessoa que não conhece nada porque eu sei que o seu sistema, tudo é muito novo, né, para as pessoas entenderem. Então, a gente precisa esmiuçar mesmo para entender. Por favor. É sabatina mesmo. Então, por exemplo, eu sou funcionária de uma empresa, essa empresa adotou o sistema, e eu tenho lá os profissionais X, Y, Z, então vou ter lá acupunturista, eu vou ter um farmacêutico, eu tenho lá um homeopata, vamos dar todas as questões aí da integração como um todo. Sim. Aí eu vou no sistema, a empresa já cadastrou, disponibilizou a equipe, aí nossa, eu estou me sentindo depressiva. Eu estou com uma sensação que eu não estou bem, eu preciso de uma orientação. Aí eu entro no sistema, como eu fiz com a minha sogra, aí quem que aparece para me atender?
Como que faz? Vamos lá. Então, aqui a gente tem 2 pontos diferentes, tá? Tá. Então, como é hoje? Hoje, ele vai escolher o profissional que está disponível dentro da plataforma. Entendi. Tá? Então, dentro lá, porque na verdade nós temos as 29 práticas integrativas, tá? E mais algumas outras práticas, como psicologia, nutrição, fono, físio e mais algumas outras, tá? Tá. Voltadas para a educação física também. Então, na verdade, hoje a SOA ela é multidisciplinar, físico, mental e emocional. Tá? Nós abrangemos todos esses corpos, né? Então, como é hoje? Hoje ele vai e escolhe o profissional que ele quer ser atendido, tá? Tá. A partir agora desse futuro próximo, é o que eu te falei, ele vai para uma área de diagnóstico, onde ele vai colocar qual é a necessidade e a partir dali ele vai ser direcionado. Olha que legal. Tá? Que Nossa, isso muito o que legal. nós identificamos com uma maior necessidade. Tá? Então, hoje é direto, num futuro próximo vai ter essa triagem. Tá. Mas assim, por exemplo, ele encontrou o profissional, eu quero fazer acupuntura, certo. Porque eu acredito na acupuntura, eu acho que o meu problema é a acupuntura. Outro dia eu estava com uma educadora física, a doutora Josiane, e eu fiz uma pergunta para ela com relação a cãibras, né? Sim. Ter cãibra, assim, muita dor e ficar o local dolorido durante a noite, você tem aquela cãibra. Aí ela me falou que teriam pontos na coluna para destravar isso. E eu achei isso bárbaro, porque você acha que é no músculo, aí você come mais banana, você come né, com potássio e tal, suplementa, e a cãibra continua. Ela falou que é um pinçamento sutil da coluna que ele irradia e dá essa cãibra tão dolorida. Uhum. É quase como se fosse um choque e passa lá para o sensor do músculo. E ele contrai dessa forma. Aí eu falei, nossa, que interessante, nunca pensei que uma coluna tivesse alguma coisa a ver com o músculo. Eu estou dizendo isso porque as pessoas, elas já sabem. Nossa, eu estou tendo cãibra. Se eu tivesse no sistema da empresa, eu já procuraria uma acupunturista. Uhum. Porque ela falou que é muito rápido. Você entende que precisa ter informação, perfeito, né? Perfeito. Precisa ter informação para você procurar o profissional que vai solucionar aquele teu problema. Maravilha. E isso a pessoa vai continuar trabalhando, ela já libertou aquele problema, né? Já se libertou disso, e não vai ter um afastamento da empresa, porque ela está morrendo de cãibra, e cãibra não dá para você brincar, ela dá cãibra e dá, não tem acabou. Jeito. Não acabou. Então, você vê que uma coisa como vai, né, desmembrando e é um dominó. Então, isso sendo colocado até como um parâmetro para o empresário, olha, você tem uma pessoa que teve cãibra, eu estou dando um exemplo porque é um exemplo prático, claro. Que teve cãibra durante a noite e acordou de manhã, paralisou a perna, a coluna travou e não andou. Sim. Como é que essa pessoa vai, né? Fazer. Quem está perguntando aqui para cãibras? Então, é uma necessidade de informação, né? E, por exemplo, ela procurou esse acupunturista, liberou isso rápido, ela volta rápido a trabalhar. É uma solução que depois ela vai tratar com mais, né, tranquilidade o que pode fazer para eliminar aquela pressão que deu, né, do nervo na coluna. Então, são coisas que eu observo que faz sentido para mim ter, por exemplo, uma equipe multidisciplinar da sua empresa, dentro de uma empresa que eu sei que as pessoas vão ter um bom resultado. Então, legal. Isso para a gente é importante porque o empreendedor que tem um número de funcionários e se sai um, já desequilibra tudo, sim, né? A gente ter vamos dizer assim, esse respaldo que seria uma ação prática. Essa ação mais rápida, né? Porque você vê que quando você toca nesse ponto, fica claro a importância da orientação e do conhecimento, né?
Porque se você está amparado, né, que nem a nossa ideia é caminhar junto com a empresa, com nossos clientes. Porque se nós conseguimos amparar, levar conhecimento, por exemplo, dentro do nosso processo de transferência de conhecimento, né, todos os nossos profissionais, eles fazem um vídeo de apresentação deles, depois nós vamos solicitar vídeos da especialidade, aplicações, dica do especialista, e isso fica circulando dentro da empresa. Entendi. E isso vai aproximando o colaborador, vai tirando esse distanciamento do colaborador com as soluções. Então, quando ele fala, pô, já ouvi isso em algum lugar. Olha só, essa dica que nem você falou da cãibra. Poxa, a acupuntura pode resolver. Ele já associa. Então, a partir do momento que a gente consegue várias fontes de informação, várias fontes, várias formas de informar e de orientar, né, a gente consegue estar sempre presente no dia a dia da empresa. Exatamente. Né? E aí a gente aumenta o conhecimento, aumenta essa possibilidade de falar. Porque, até estou dando exemplo da acupuntura, porque é bem interessante. Outro dia nós fizemos um evento em Goiânia, né? Não sei se até a Ana Cecília está aqui conosco, não. Nós fizemos um evento em Goiânia e foram 5 ou 6 profissionais nessa empresa. Tá? Foi um evento presencial de vivências. E não tinha acupuntura. Nenhum profissional de acupuntura. Não foi nenhum profissional de acupuntura nesse dia. E quando colocou, quais especialidades você conhece? A acupuntura foi em primeiro lugar. Olha, que legal. Acima das que foram. Né? Isso. E não tinha ali. Acima das que foram. Né? Então você fala assim, algumas práticas, elas já são mais conhecidas. Né? E aqui também, eu queria só fazer um parênteses, velho, porque quando a gente fala em PICs e práticas integrativas, o desconhecimento é muito maior. Tá? Sim. Há um tempo atrás eu dei uma palestra para mais ou menos 60 e poucos alunos de uma faculdade, e no final da palestra eu perguntei, quem conhece as PICs e as práticas integrativas? Um ou dois. PICs o pessoal conhece. Mas um ou dois levantou a mão. Não, tô dizendo assim, pessoas. PICs o pessoal conhece, que põe do dinheiro do... Mas não é esse PICs. Não é. Agora, práticas integrativas. Agora, quando você fala das práticas, de determinada prática, de acupuntura, isso eu conheço. Então, algum contato ele já teve, mas como o nome, a nomenclatura que é usada, aí o distanciamento ainda é muito grande. Certo. Né? Então, é por isso que eu falo, esse trabalho ainda é um trabalho de formiguinha. Ainda é um trabalho de mostrar, ampliar, trazer os benefícios, mostrar os benefícios. Existem etapas que não podem ser puladas. Não adianta. Não tem como. O importante é você deixar essa informação, vamos dizer assim, a primeira pessoa que tem que entender isso é o empresário, né? Claro. Por isso que hoje eu coloquei muito importante para empreendedores. Sim. Empresários e empreendedores. Porque as pessoas estão acostumadas a bater de frente com o problema. Aí ela não está acostumada com a solução, né, ainda. Eu tive uma... fácil, né, Vera? Eu tive uma reunião com... exatamente. Eu tive uma reunião com o pessoal do HC, foi uma palestra também, um debate ali do pessoal médico, falando dentro do período, né, de pandemia, que foi um período bem crítico, né, para a área da medicina. E aí eles chegaram à conclusão que doença crônica não se fala mais no HC. Eles falam de saúde crônica. Olha, mudou um paradigma muito forte dentro do sistema. Então, a projeção hoje é assim, você tem mais lucro com saúde do que com doença, né? Claro, então, claro. Porque você faz a roda girar com pessoas saudáveis, não com pessoas doentes. Exatamente. Então, assim, até como sugestão, até se você depois quiser aproveitar a ideia de bonificar as pessoas que se mantiveram saudáveis. Sim. Né? Que procuraram o serviço da empresa, né? Que é da startup, o serviço dessa multidisciplina,
ganhando viagens, entendeu? A gente vai promover saúde crônica e a pessoa vai ter campanha de saúde crônica. É uma deixa aí, hein? É maravilhoso. É isso, é falar de saúde, Vera. É falar de saúde, é falar de coisa boa. Não é verdade? Nós tivemos um paciente do Giglio que ele estava com um problema sério cardíaco, estava fora do peso, e o médico pediu para fazer um programa de orientação nutricional até que ele marcasse a cirurgia, né? E ele se entusiasmou, ele começou a fazer o programa, ele começou a se sentir bem, e ele não tinha convênio nessa época, ele ia precisar fazer a cirurgia particular. Então, você imagina uma cirurgia cardíaca com tempo de hospital, o custo de tudo isso, ele trabalhou a vida inteira, ia precisar vender imóvel, enfim, era uma situação bem delicada para ele. Aí ele fez o programa de orientação alimentar, chegou no peso, no dia, lá no período da cirurgia, ele foi fazer os exames, né, pré-cirurgia, ele não tinha mais o problema. Olha que loucura. Ele melhorou muito e a gente tem foto dele, do antes e do depois, tem a história dele, e ele simplesmente parou o problema, acabou. Aí todo aquele dinheiro que ele ia gastar, sabe para onde ele foi? Ele foi para Noruega. Olha só. E outro dia a gente encontrou ele na praia, todo suado, correndo. E ele já tinha idade na época, viu? Olha que maravilha. Olha que maravilhoso. Acabou, e é uma história assim que a gente tem de superação do trabalho. Foi emocionante, porque a pessoa tem muita gratidão, ela melhorou e ela foi viver a vida. Ela investiu no passeio, por isso que eu falo para você, você manteve o seu ritmo saudável, olha quantos dias aqui você precisou faltar, não tem nada aqui de atestado, olha aqui, tem prêmio para você rolando aí na empresa. E assim, a pessoa ser premiada por ter saúde, os outros vão querer copiar, entendeu? Verdade, é verdade. E Vera, aí você vê o quanto é importante movimentos como esse que você está fazendo, do Expo Quantic, e de tantos outros que tem por aí, que ainda, infelizmente, são tantos, mas ainda são poucos, né? De mudar o paradigma do pensamento. Isso é muito necessário, muito necessário. Hoje nós, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade onde nós temos 70%, estou sendo generoso, do olhar para o ruim, do olhar para o que não está certo e pouco do olhar para o que está certo, né? Sim. E esse tipo de evento, ele traz a clareza da importância de você olhar porque te faz bem. E um ser humano saudável, ele tem que ser saudável em todos os sentidos. Não adianta ele ter uma saúde maravilhosa, porque isso é o inverso, né, Vera? Quando a gente fala, a pessoa está ruim no corpo físico, já houveram várias oportunidades dessa doença não chegar no físico. Ela já estava no metafísico, exato, né? Então, tipo assim, eu vou curar o físico para não ficar ruim emocional. Não, é o contrário. É o contrário. Exato, é o contrário. A coisa acontece do outro lado, né? E aí, é o contrário. Quando para no físico é porque todas as oportunidades de cura já se esgotaram. Exatamente, é o contrário. A hora que a pessoa inverte isso, ela vira a chave, viu? Pois é. Eu tenho percebido isso todos os dias. A gente vira a chave, acorda com uma energia, você acha que já achou o caminho certo, e você está focado. Agora, sim, o que eu percebo é que mesmo as pessoas que estão colaborando, elas ainda têm algumas dúvidas se a gente está no caminho certo. Então, a questão de colaborar, o que vocês estão fazendo, de me dar esse suporte sem cobrança, sem forçar uma barra, porque está todo mundo no mesmo barco, é investimento, para proporcionar um evento desse porte. Eu precisei acreditar primeiro que ele existiria e depois tive que investir
sabe? Porque tem muita gente ainda que não acredita. Por isso ela não investe. Então, patrocinadores, a gente tem que conscientizar muita coisa ainda, porque o conceito da feira, ele é colaborativo. Exato. Ele não é apontar o dedo porque você tem que fazer isso, você tem que fazer, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo gente colaborar, entender todas as questões. Porque afinidade energética, né, Vera? Não é afinidade energética. Quando a gente está no meio que fala com a nossa vibração, né? Então, aí é afinidade energética, né? Sim. E a Soul, ela tem um slogan, o nosso slogan é Juntos Impactando Vidas, né? Então eu acho que é isso, né? Faz sentido com o que você está falando, né? Que é o colaborativo, sim, né? Faz todo sentido. Nossa, eu achei assim uma live muito instrutiva. Eu queria conhecer o seu trabalho, por isso que eu fiz aqui toda a sabatina, porque a gente vai indicar o grupo NUSP, que a gente entendeu o conceito, e esse trabalho ele vai ser concretizado em todos os parâmetros, e a gente assim tem uma pontinha na história, sabe? Eu acredito que isso vai nos levar mesmo a um outro patamar de conhecimento, de tudo, né? Hoje eu falei com uma pessoa, aliás, todo mundo que eu falei hoje, eu assim, me emocionei muito. Eu conheci hoje uma musicista que tem uma história fantástica, vai trazer para a gente o trabalho que ela faz com música. Você não tem noção o que a gente tem de informação, uma coisa mais linda do mundo. A outra que tem um conceito também de bem-estar nas empresas, que depois a gente vai apresentar para o grupo. Olha, é conexão, conexão, conexão e valorização de todo o projeto. Isso é muito bom. Eu quero te agradecer de coração, porque a gente já está estourando aqui no tempo. Me deixa seu contato, como é que chega até você, porque vai ter muita empresária aí que eu tenho certeza que vai procurar vocês por aí. Ah, que maravilha. Vai nos encontrar no Instagram como soul.bemestar, soul de alma, né? SOUL.bemestar. Nós estamos também no YouTube como Soul Bem-Estar, também ali a gente traz bastante conhecimento, né? E nós temos o nosso site que é o soulbemestar.com.br. Ai, a Jana Matos está aqui, coisa mais linda do mundo, conheci ela hoje. Olha que coisa linda, você tá vendo, menina? Vai ter muita liga. A gente já chorou junto hoje, já se emocionou. Foi um encontro, assim, de Deus mesmo. Você concorda comigo, Jana? Já é irmã, já é amiga. Você vê como isso faz parte, né, do universo mesmo. Muito bom. Com certeza. Olha, eu estou muito feliz. Hoje foram encontros, assim, fantásticos. E, olha lá, tá falando oi aqui, que legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? Você viu alguma coisa no ar ali? O pessoal tá concordando com a gente o tempo todo. Ficou distorcendo um pouquinho a imagem, né? Do Paulo. Olha, Paulo, eu quero te agradecer de coração por esse movimento que você tá colaborando com a gente. E é muito emocionante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que quero agradecer. Maravilhoso. Bom, né? Tá muito bom. Tem espaço para todo mundo. Olha só, somos alegria e reencontro. Que legal. Olha, a Glacineide também, que vem lá da Bahia. Todo dia eu falo dela, porque ela vai dar um depoimento para a gente no dia da feira. A gente está, assim, muito gostoso de conduzir esse espaço. E hoje está um dia incrível. Parabéns. É muita conexão. Eu que agradeço. Sucesso para você. Gente, muito obrigada por tudo. É só gratidão, gratidão, gratidão. E tudo acontece. Um abraço para você. E a todos que estiveram com a gente. Gratidão. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.